Bem, boa noite a todos. Boa noite, professora Marilda, a todos que já estão aqui conosco. A gente vai continuar, então, com o nosso bate-papo, né, Marilda, sobre a nova lei de improbidade administrativa. Onde a gente parou, hein? Então, eu queria fazer uma proposta aqui, Flávio. O Israel, inclusive, que me mandou, Israel Nonato, querido amigo, grande advogado, agora há pouco eu abri para ver as instruções que o Ministério Público publicou sobre a aplicação da lei, só 4 pontinhos, sobre algumas questões que a gente já falou, mas que eu queria que você comentasse, que acompanhou aí os debates, participou da redação da lei. O Ministério Público, ele publicou uma nota técnica mais curtinha e uma orientação até bastante longa, com uma fundamentação maior. Ele se manifestou sobre o seguinte: primeiro, sobre a retroatividade da lei nova. Ele, claro, né, defende o ponto de vista de que a lei não retroage em hipótese alguma. Eu queria destacar aqui o trecho que eles falam, em que eles dizem isso. Assim, o Ministério Público parte de um pressuposto de que a nova lei ela reduziria a amplitude de sanção da improbidade administrativa. Então, retroagir seria uma espécie de redução da capacidade de conter atos de improbidade da norma. Então, eles dizem o seguinte, que no campo da tutela de probidade administrativa, que é do artigo 37, esse campo impede a retroatividade de novas normas mais benéficas como instrumento de vedação ao retrocesso. Então, seria vedar o retrocesso, a proibição de retroatividade, no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas, em sentido amplo. E mesmo que a lei nacional disponha sobre a retroatividade, é necessário um juízo de manutenção da conduta ilícita no ordenamento jurídico, como atentado ao princípio da moralidade administrativa. Então, essa longa descrição deles aqui parte de um pressuposto, né, de que a nova lei reduziria o âmbito de contenção e seria um atentado à moralidade administrativa. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é da prescrição intercorrente. Eles defendem que a norma tem uma índole exclusivamente processual e que, então, se sujeita ao artigo 14 do CPC e ao 240, parágrafo 3º do CPC também, que como seria uma norma de cunho processual, ela entra em vigor imediatamente, então ela só produz efeitos para os processos que estão em curso e para os prazos em cursos. Então, e destacam que a prescrição intercorrente não ocorre caso a demora do feito seja imputável ao serviço judiciário. O terceiro ponto seria com relação à manifestação de interesse do Ministério Público nas ações que foram propostas pela Fazenda Pública. A gente não mencionou isso aqui, mas foi muito já citado que a nova lei não, né? A reforma da lei de improbidade, ela limita a autoria ao Ministério Público. Então, acaba aquela possibilidade de o ente lesado, que é a Fazenda Pública, juizar ações de improbidade administrativa. Muitas procuradorias de Estado militaram contra essa alteração, mas no final, me parece acertadamente, a lei previu só a competência do Ministério Público. Como o Ministério Público vai ter que manifestar interesse em prosseguir com essas ações da Fazenda, eles colocam algum procedimento para que o Ministério Público faça isso, pedindo que os juízos que eles façam essa comunicação das ações que tramitam de uma forma organizada, né? Que se fosse possível que isso acontecesse de forma parcelada e que esses prazos prescricionais intercorrentes sejam suspensos no prazo em que as ações estiverem suspensas, para que eles tenham tempo de analisar se essas ações devem ou não prosseguir. Com relação à não retroatividade e tipicidade, eles vão sustentar o mesmo ponto de vista, que o fato de haverem casos típicos agora no artigo 11 só devem se aplicar para os atos praticados a partir da vigência da lei. Não é uma questão de aplicar as ações em curso ou das ações a partir de agora, se não houver condenação. É para os atos de improbidade praticados a partir da lei, também dentro dessa perspectiva de uma interpretação do 37, que é de preservação de um suposto não retrocesso, né? E, finalmente, eles defendem que há uma inconstitucionalidade que afrontaria a autonomia do Ministério Público,
o prazo máximo para conclusão do inquérito civil público, naquela perspectiva de que existem inquéritos muito, muito complexos, com a citação a sempre referência ao caso da Lava Jato, que demanda investigação, perícia, e que se superar dessa inconstitucionalidade, que essa norma seria uma norma processual também, e que só se aplicaria em inquéritos em curso, contando o novo prazo a partir da lei em vigor. Então, eles fazem uma interpretação parecida com o que foi feito do Código de Processo Civil, aliás, do Código Civil, né, quando tinham prescrições incidentes, elas passaram a contar a partir da vigência do próprio Código. Essa é a pretensão do Ministério Público. E com relação aos sujeitos passivos, eles fazem uma interpretação no sentido de que essa me parece que não tem grande divergência mesmo, é que o artigo 2º, o parágrafo único, só elucida a situação das pessoas jurídicas, que não muda a caracterização daqueles eventuais beneficiários que possam ser réus na ação. Então, esse é o ponto de vista do Ministério Público. Queria ouvir um pouquinho, Flávio, primeiro sobre isso, depois a gente retoma aqui dos itens, a gente parou lá falando do artigo. Artigo 9º. Uhum. Eu acho que a sua ideia é interessante, mas que a gente pudesse comentar aquilo que a gente já viu. Uhum. E aquilo que a gente ainda vai ver, aí a gente contextualiza no momento oportuno com as considerações do Ministério Público, que de fato eu também recebi, inclusive um dos membros do Ministério Público que subscreve a nota técnica, o professor José Roberto Pimenta, ele me mandou na data de hoje. É uma manifestação de 30 e poucas páginas, 39 páginas, salvo engano, em que, infelizmente, eu não tive condição de ler a fundo, mas que eu acho que, na parte que nós já comentamos, especialmente o primeiro ponto que você colocou, eu acho que vale a pena a gente já realmente comentar, não é? Você bem disse, o Ministério Público ele traz uma argumentação muito interessante. Ele diz que o princípio da retroatividade da norma mais benéfica aplicar-se-ia de uma forma diferenciada no direito administrativo sancionador. Porque, na visão do Ministério Público, o direito administrativo sancionador ele não teria como foco, inicialmente, a reprovabilidade de uma conduta ilícita numa perspectiva retrospectiva. E aqui eu estou sendo literal. Mas, ao contrário, constitui modelo normativo de tutela de bens públicos, entre parênteses, interesses públicos, de uma forma prospectiva, valorando em grau superior a prevenção, dissuasão e repressão de atos ilícitos, exigindo que a retroatividade seja disciplinada de forma expressa, e aí ele avança nessa linha de raciocínio, fazendo referência ao artigo 37, de que essa tutela, esse foco, essa tutela do interesse público, da moralidade, levaria a um encaminhamento diferente do que seria, por exemplo, no direito penal, em que talvez não houvesse dúvida quanto a isso, não é? Eu acho muito interessante porque o pressuposto é de um interesse público quase que dissociado das garantias fundamentais do acusado. No direito administrativo sancionador, porque acusado existe, ou, enfim, como queiram chamar, aquele a quem é imputado o cometimento de um ato ilícito, as garantias parece que são relegadas a um segundo plano. É como se houvesse uma supremacia do interesse público sobre, inclusive, as garantias do acusado. E pior, eu não vejo problema em você até continuar a insistir com a supremacia do interesse público, desde que a noção do interesse público não seja dissociada de direitos de estatura constitucional também. Este é que é o problema. Há uma certa confusão de que a tutela do interesse público no direito administrativo traria alguma legitimidade, alguma prerrogativa, alguma presunção em favor da administração pública, em favor da sociedade, contra o acusado. É uma presunção inversa daquilo que a gente conhece no direito civil, em que se presume boa-fé, naquilo que a gente conhece no direito penal, de que indúbio pro réu, e que isso tudo se inverte a partir de um pressuposto de que o interesse público fosse alguma coisa que desse um tom, uma identidade ao direito administrativo sancionador a legitimar esse tipo de raciocínio, que é o raciocínio que acaba por não aplicar princípios do direito sancionador lato sensu e de estatura constitucional ao direito administrativo sancionador. Eu acho que é essa falha de pressuposto que aparece no raciocínio do Ministério Público.
Eu acho que não há como dissociar a noção de interesse público do interesse público presente na garantia dos direitos fundamentais. Entre eles, o sim, na presunção da boa-fé, né, no devido processo legal na sua maior extensão. Nós não podemos, a pretexto de um discurso, de uma noção de interesse público confundida com interesse estatal ou confundida com uma ideia de maioria ou do que é bom ou do que é melhor a partir de uma leitura de um lado contra o indivíduo, que já estaria, de partida, já sairia numa situação de que devesse comprovar que é inocente, fazer tudo aquilo que no sistema de garantias, por exemplo, do direito penal e do direito sancionador, que eu entendo, estaria completamente subvertida. Então, eu acho que é um problema de premissa aí, nesse raciocínio, que me pareceu até, com todas as vênias, um esforço hercúleo de quem não está, vamos dizer, de quem tem todo o direito de achar que essas mudanças não são boas. Eu posso achar que ela não é boa, o outro pode achar que não é boa, mas entre o que eu acho, no sentido do que eu acho que é melhor ou pior, e o que o direito coloca à luz de um regime jurídico constitucional, porque a Constituição não coloca lá, por exemplo, que conduta culposa necessariamente tem que ser culposa. Ela otorga ao legislador e à sua discricionariedade essa delimitação que foi feita nessa reforma da lei, né? Estão aí colocando pressupostos constitucionais para fazer um suposto cotejo com a lei naquilo que não me parece que está na Constituição da forma como apresentado com todas as vênias nesse pressuposto do MP. Eu não sei qual é a sua leitura, mas eu tive essa impressão. Eu concordo, Flávio. Acho que tem mesmo uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade com a premissa, acho que com duas premissas. A primeira é de que a lei ela piora o sistema de proteção da probidade administrativa. A não ser que eles concluam que a nova lei, né, as alterações são inconstitucionais, a gente tem que partir do pressuposto que essa é uma escolha legislativa que coube ao Congresso e que ele bem desempenhou nos termos do artigo 37, regulamentando a hipótese de improbidade. Se essa é uma escolha legítima e que garante o direito à ampla defesa e o contraditório e as hipóteses típicas de improbidade, a gente passa para o segundo ponto, que aí me parece a segunda falha de premissa, que é, se eu tenho um sistema de controle de improbidade que é legítimo, que é constitucional, eu preciso avaliar se este sistema ele retroage considerando que as normas de direito sancionador elas beneficiam aquelas pessoas que estão sob esse regime constitucional. Como a lei diz, e aqui há uma falha, um problema que é de leitura mesmo, que a lei fala expressamente que há uma retroatividade dos princípios de proteção do direito administrativo sancionador. Então, não tem ausência de norma expressa, né? Se eu chego à conclusão de que a retroatividade da norma mais benéfica está inserida entre os princípios do direito administrativo sancionador, eu teria que dizer que ou isso é inconstitucional, eu retroagir norma benéfica no sistema administrativo sancionador, ou que a retroatividade não se insere entre os princípios do direito administrativo sancionador, o que não é nem da doutrina e nem da jurisprudência do STJ, né? Isso pode ser que o Supremo diga, olha, a retroatividade da norma mais benéfica é um mecanismo de proteção só do sistema penal, o que não é uma verdade também do ordenamento jurídico brasileiro, que isso acontece no regime tributário quando ele é expresso. E a gente está vendo aqui esse regime expresso no direito administrativo. E aqui me parece que esta visão ela abarca, ela protege aquilo que já de algum tempo os autores mais contemporâneos vêm defendendo no direito administrativo, que é isso que você tem dito, que os direitos fundamentais e a proteção é um regime mais benéfico para aquele que é acusado, a proteção dos direitos fundamentais, ela se sobrepõe àquela antiga noção de supremacia do interesse público. Então, quando eu olho para um regime e digo, mas aquele ali protegia mais os bens públicos, protegia mais a administração pública, que é a minha visão de mundo, essa visão de mundo primeiro confronta com a visão do legislativo, que é quem que tem legitimidade democrática para dizer isso, eu lamento muito para o Ministério Público, mas quem escolhe é o Congresso, e além disso confronta com os sistemas de garantias, que é uma garantia fundamental.
e que se sobrepõe a essa noção de que o patrimônio público, o interesse público, a proteção do Estado, supera qualquer outra coisa. Não, não supera. Existem outros interesses mais importantes que a Constituição. Não só a Constituição protege, mas o mundo inteiro escolheu no pós-guerra que foi garantir direitos fundamentais. E nisso está uma melhor garantia do contraditório. Ah, mas por que você acha que é melhor essa que está aqui do que a que tinha antes? Não sou eu que acho. Dizendo é o Congresso Nacional, ele quem tem legitimidade democrática para isso, a não ser que se declare isso inconstitucional. Esse sistema protege melhor o cidadão com relação aos tipos que se consideram improbidade. Mas por que você acha que é melhor? Não sou eu que acho, mais uma vez, é o Congresso Nacional, a não ser que você declare isso inconstitucional. Então, se o nosso regime jurídico diz que esse sistema é um sistema melhor de proteção, isso não é inconstitucional, é esse quem garante. Por isso que o Ministério Público está tentando trazer uma argumentação constitucional para tentar sustentar. A argumentação constitucional deles é que a tutela da improbidade teria uma distinção, porque tutela o interesse público, como se houvesse aí uma distinção suficiente para não aplicar a retroatividade tal qual é aplicada, por exemplo, em outro regime sancionador como é o penal. Ele faz esse esforço hercúleo para tentar trazer uma diferenciação, como se essa diferenciação, se existindo, fosse suficiente para afastar uma garantia como essa. Né? E é interessante quando a gente pensa no direito penal, quando é como se não houvesse um juízo moral na tipificação penal. Ou seja, um furto, qualquer tipo de ilícito penal, ele carrega necessariamente um juízo moral. Um juízo moral desqualificado, ou seja, no sentido que moralmente não é admissível. E é isso que move inicialmente o legislador para tipificar um crime, uma conduta como criminosa. Imaginar que não existe um juízo moral atrás de uma tipificação penal é algo incompreensível para mim. É incitar a ideia de tipo penal ter uma noção de imoralidade ali naquela conduta. Imoralidade no sentido lato sensu. Ora, se no direito penal tem isso e a retroatividade é mais benéfica, de onde que eu trago a ideia de que uma moralidade no campo administrativo seria suficiente para não levar ao mesmo resultado? Só se eu concluir que a Constituição proíbe a retroatividade nos tipos de improbidade, a retroatividade benéfica nos tipos de improbidade. Isso não está. Me parece uma interpretação extensiva para restringir direitos fundamentais. Que veja, e o pior é que é extensiva, não sei de onde, porque quando você faz uma interpretação extensiva, você tem que partir de algum lugar. É extensiva do quê? Interpretação criativa, né? Bom. Inventiva. Inventiva, porque extensiva tem que partir de algum lugar, e esse lugar não existe na Constituição. O lugar que existe na Constituição é um lugar que fala da retroatividade benéfica, embora atrelada a uma expressão mais de direito penal, isso em outras passagens também já ocorreu, e nem por isso a jurisprudência, por exemplo, a doutrina deixou de reconhecer como aplicável ao direito administrativo sancionador. Então, eu acho que é isso. Nós temos essa dificuldade aí de pressuposto. Chegou ao ponto a nota técnica de defender, por exemplo, que a culpa retirada da modalidade do artigo 10, que nós vamos comentar, o legislador falou, culposa não é mais. Essa nota técnica afirma, não, culpa gravíssima tem que continuar. Assim, tá escrito isso. Então, assim, nesse sentido aqui, olha, não se pode, eu salvo engano, é o 36, o parágrafo 36 da nota técnica, não se deve excluir a priori, mesmo após a vigência da lei, condutas ímprobas demarcadas pela culpa gravíssima, no âmbito do artigo 10, para as hipóteses em que os tipos inscritos em seus incisos demonstrem uma estrutura pela qual a norma proibitiva descreve resultado passivo de ser alcançado por gravíssima conduta funcional imprudente, negligente ou imperita, como se entrever nos incisos tais, para que se promova adequada e mínima proteção do bem jurídico nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Ora, mas o artigo 37, parágrafo 4º, não traz essa compreensão que o Ministério está dizendo no que diz respeito de que necessariamente a modalidade culposa deveria ser considerada improbidade. Na verdade, a Constituição deixa ao legislador para poder configurar os atos de improbidade. Então, as resistências do Ministério Público, inclusive contra a previsão expressa da lei, não amparado numa mínima previsão expressa constitucional, é que traz com todas as vênias, uma certa perplexidade em relação a algumas passagens, com todas as vênias desse estudo, mas é claro que a gente está examinando até de uma forma até assodada, muito rápida,
e vai merecer um aprofundamento, né? O Alexandre ainda lembra aqui, Flávio, o artigo 9º do Pacto de São José. O Pacto de São José, ele foi acolhido no ordenamento jurídico brasileiro como uma norma supralegal. O Supremo até está discutindo a incidência do pacto no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição para candidaturas avulsas, né? Então, ele já acolhe como repercussão geral a incidência desse pacto para regulamentar a Constituição, já fez incidir o pacto também para prisão por dívida, dizendo que o dispositivo fica sem regulamentação porque afronta o pacto, e agora, mais uma vez, como o artigo 9º também diz da aplicação da sanção para, no momento da aplicação da norma mais benéfica, a gente teria que fazer a interpretação dessas normas a partir da norma supralegal, a não ser que, mais uma vez, seja possível extrair da Constituição implicitamente uma proibição de retroatividade, que, de fato, me parece ser o caso. E ainda assim, para fazer isso, teria que se contrariar o pacto mais uma vez, que é fazer uma interpretação extensiva de norma que restringe o exercício de direitos fundamentais, porque a improbidade leva à restrição não só dos direitos políticos na pena, mas a supressão eventual de cargos, mandatos e da possibilidade de contratar com o poder público, que está dentro desse espectro de exercício dos direitos políticos. Então, de fato, tem uma posição bem firme nesse sentido. Eu queria te ouvir agora, já que você está de pegadinha comigo, que nós não combinamos nada. Não estou de pegadinha, não, gente, eu te mandei eu não vi, eu não li com tanta profundidade, assim, saber qual parágrafo que você ia me inquirir. Poxa, agora eu vou descontar. Pode mandar. O parágrafo 3º da nota técnica fala assim: o novo artigo 1º, parágrafo 1º da LIA, demonstra que todos os tipos especiais de improbidade administrativa foram preservados por expressa disposição legislativa, destacadamente os sistemas especiais previstos no artigo 73, parágrafo 7º da Lei das Eleições, Lei 9.504, no artigo 52 do Estatuto da Cidade, no que diz respeito especialmente a isso, a gente comentou, passando no último encontro nosso sobre isso, mas eu queria que você te ouvir essa interpretação, porque o parágrafo 1º do artigo 1º fala preservadas as leis, né? As leis especiais, previstas, respeitadas as leis especiais. E é com base nesse trecho, então, que ele sustenta que não haveria alteração do artigo 73, parágrafo 7º, muito embora houvesse uma alteração, salvo engano, no artigo 11, que impactaria isso, correto? Assim, com todo respeito, essa interpretação é o rabo balançando o cachorro, né? Na verdade, tanto a lei de inelegibilidades quanto a lei 9.504, as condutas vedadas e o arrastamento do tipo de improbidade para a inelegibilidade, ele considera o que é previsto na lei de improbidade. Então, o que a inelegibilidade prevê? Ela prevê, incide a linha L, que é a inelegibilidade por condenação à improbidade, se uma pessoa for condenada por improbidade dolosa. Então, tem lá um requisito que é da lei, que independe de, na improbidade, da lei de improbidade ter ou não ter culpa, é um requisito da inelegibilidade. Que agora coincide em sua totalidade, né? Exatamente. Então, não mudou nada no final do dia. O que mudou é que aquelas pessoas condenadas por culpa seguem elegíveis como sempre foram, sim, ou eventualmente vão pedir a revisão da sua pena na retroatividade benéfica. E aí não tem inelegibilidade para elas. E, além disso, que a condenação tenha enriquecimento ilícito mais lesão ao erário, o que não mudou nada, porque também depende da aferição na condenação de improbidade se isso aconteceu. O juiz eleitoral não faz esse juízo. Ele só pega a condenação de improbidade para olhar se tem os requisitos da inelegibilidade. Sim. E, finalmente, se essa condenação tem suspensão dos direitos políticos. Se tiver, aí incide a inelegibilidade. Já havia, desde sempre, uma discussão sobre a incidência dessa inelegibilidade nos casos do artigo 11, porque o artigo 11 não tem enriquecimento ilícito nem lesão ao erário, apesar de ter dolo, e apesar de, naquela época, poder haver suspensão dos direitos políticos. E agora não mais. Não mais. Então, a conclusão é de que o artigo 11, que já gerava polêmica, agora, com certeza, não leva à inelegibilidade. E nos casos das condutas vedadas, que é o artigo 73, o que a lei eleitoral diz é que, além das inelegibilidades ou da cassação de mandato, dos ilícitos eleitorais, isto não exclui o fato de que se pode apurar eventual improbidade administrativa. Igual se fala também nos regimes
próprios da administração, quando fala servidor que responde a um processo administrativo não exclui improbidade, o crime não exclui improbidade, a lei anticorrupção não exclui improbidade, o Tribunal de Contas não exclui improbidade. Sim, não tem nada a ver essa interpretação. Dizer que a lei eleitoral faz sobreviver uma redação antiga da improbidade é querer dizer que é a improbidade que está sujeita à legislação eleitoral, ao passo que é justo o contrário. A Constituição dá para o juiz comum e para o juiz federal a competência de julgar os atos de improbidade. A Justiça Eleitoral, ela só extrai consequências de eventual condenação. Em resumo, a condenação do artigo 11, que era controvertida, agora não é mais. E isso não afasta as hipóteses de inelegibilidade com relação a dolo, enriquecimento ilícito, prejuízo, desde que previstos aqueles requisitos com a condenação de suspensão. Exatamente. Porque a forma como é colocada é como se tivesse havido uma verdadeira anistia, uma verdadeira... Não, de fato, em algumas situações, o legislador, nessa reforma, ele entendeu que situações que tinham efeitos tais não terão mais. E até agravou em determinados outros cenários as penalidades, como a gente viu, né? Então, essa também foi logo no início da nota técnica, eu vi essa observação e me pareceu também equivocada e, enfim, também eu acho que comunga do mesmo entendimento. Agora, vamos lá para as hipóteses do artigo 9º alterados, ver se a gente consegue falar do 9º, 10 e 11, eventualmente. Não é? Acho que o primeiro ponto mais importante é que eles agora claramente são o 9º e o 10 é ilustrativo, notadamente, e o 11 não, né? O 11 é taxativo. Nesse ponto também, aí eu tenho que dizer, não tem jeito, porque nós estamos falando disso mesmo, a manifestação do Ministério Público nesse ponto, salvo engano, eu separei aqui da nota técnica, porque é exatamente sobre isso, diz o seguinte: as condutas originalmente previstas nos incisos 1, 2, 9 e 10º da lei, revogados pela Lei 14, não deixaram de ser condutas ímprobas tipificadas em lei no âmbito do sistema de responsabilidade e improbidade, considerando que para referidas hipóteses está presente a continuidade normativa típica, encontrando-se todas passíveis de enquadramento na violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade, em abuso da função pública. Ou seja, ele está entendendo que se pode socorrer do caput, na hipótese do artigo 11, não necessariamente as hipóteses descritas nos incisos, inclusive as revogadas que poderiam estar inseridas no caput, ainda que revogadas pelo legislador. O que se percebe, então, é uma contradição até com relação ao que se vinha defendendo antes da reforma. Antes da reforma, e o Judiciário, o STJ deixou isso muito claro, aliás, em recente precedente, de que exatamente o fato de que havia notadamente no artigo 11 é que era exemplificativo e não números clausos. O que fez o legislador? Retirou isso exatamente para dizer, agora tem que ser em uma dessas situações aqui, né? Manteve isso no 9º e no 10º notadamente, mas no artigo 11 mudou. Mudou para dizer, caracterizada por uma das seguintes condutas, e não mais notadamente. Ora, caracterizadas por uma das seguintes condutas, revogou alguns, acrescentou outras hipóteses, alterou as que estavam lá, e, portanto, tem que ser uma dessas para configurar a violação ao artigo 11, que diz respeito à violação aos princípios A, B e C, porque expressamente o legislador entendeu que era necessário, relativamente ao artigo 11, haver essa delimitação para que se atendesse o princípio da segurança jurídica. Mas, Flávio, como é que você pode, então, entender que há uma mínima coerência quando o próprio legislador manteve notadamente no artigo 9º e no 10º? Ou seja, se era, vamos dizer, se violava a segurança jurídica o notadamente do 11, por que não permanece isso, então, em termos de violação à segurança jurídica no 9º e no 10º? Foi o que eu falei rapidamente da última vez, é que enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário traz em si uma delimitação maior do que simplesmente violação a princípios, são violação a princípios, já é controvertido o que é princípio da moralidade, o que é princípio da eficiência. Os princípios do artigo 37 da Constituição têm uma fluidez tamanha que eles, em si, no seu objeto, são extremamente indeterminados e, portanto, não apropriados para uma norma sancionadora, para atender minimamente uma noção de tipicidade. Ao passo que prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito
tem como objeto, vamos assim dizer, algo que é mensurável, muito mais possível de se demonstrar concretamente do que uma controvertida interpretação do que seja, em abstrato, uma violação a princípios. Há uma diferença deontológica, vamos assim dizer, em uma noção do que é enriquecimento ilícito do que violação a princípio, né? E essa dificuldade, exatamente, de mensurar uma violação a princípio é que fez com que o legislador deliberadamente impusesse, sim, a obediência aos incisos do artigo 11, é a minha leitura, não acho que há dúvida quanto à intenção do legislador e nem da forma como está escrito. Eu não sei se para você, marido, subsistiria alguma controvérsia em relação a isso. Flávio, assim, controvérsia, meu filho, tem para tudo, né? A gente fica Não, quantas controvérsia, normas. na verdade, é a sua posição que eu quis dizer. Eu fico, quando vejo essas discussões, eu me lembro de alguns dispositivos assim, da Constituição sobre teto. Quantas vezes precisaram reformar emenda constitucional para mudar o inciso 9, 9, 11, 37, para definir o teto? Quantas vezes precisaram alterar o dispositivo de cotas na lei de 9.504 para poder deixar claro que tinha que cumprir nos termos que estava ali? Então, pode ser que essa discussão se estenda, mas eu não tenho nenhuma dúvida com relação ao fato de que o rol é taxativo, seja pela interpretação literal, porque o artigo 9 e 10 deixam notadamente para fazer contraponto com o 11, que descreve as condutas são revogadas nos incisos subsequentes, para poder deixar claro que a lei está fazendo uma gestão dos dispositivos em que ela pretende estabelecer como tipos, mas além disso, assim, eu já tinha uma dificuldade com o inciso, com o artigo 11, quando ele era de tipos abertos. Por quê? Me parecia muito inconstitucional, esse é o incômodo que me vem também da incidência das inelegibilidades, porque o legislador, o constituinte, aliás, atribui ao legislador a responsabilidade de regulamentar os tipos de improbidade, acho que o Flávio caiu, é bom que eu vou falando aqui, estou falando hoje mais como da cobra, que os tipos de improbidade que eles têm que ser regulamentados, não faz menor sentido que o legislador fale, tudo bem, qualquer coisa, porque quando a lei estabelece no artigo 11 que essa hipótese ela é aberta, que qualquer possibilidade pode ser improbidade administrativa, é o mesmo que o legislador não regulamentar, sobretudo se essa hipótese pode ser culposa ou dolosa. Então, antes do STJ sedimentar o ponto de vista, e o Supremo, inclusive, de que o artigo 11 era dolo, para mim, assim, vi uma inconstitucionalidade patente, porque, veja, o artigo 11, é dolo, é culpa, é qualquer coisa, não tem improbidade, tem qualquer coisa, né? Agora, com essa nova redação, fica claro que os tipos são fechados e que não é possível fazer uma interpretação extensiva para poder abarcar outras formas. Eu compreendo o ponto de vista para poder dizer que o caput permitiria essa extração de outras hipóteses, mas isso para mim contraria não só a literalidade do artigo 11 interpretado com 9 e com 10, mas também viola o artigo 37 da Constituição. A gente discutia sobre isso, o Flávio até tem um artigo falando sobre essa inconstitucionalidade dos tipos abertos do artigo 11, e eu concordo muito com isso. Então, nesse ponto é isso. Eu queria falar também um pouco, Flávio, se você não tiver mais... não, ainda tem os tipos, né, do artigo 11, acho que você quer falar dessas hipóteses que foram mantidas, da publicidade institucional e tal. No artigo 9º, houve algumas mudanças que, inclusive, até a rigor, mais rigorosas, né? Salvo engano, numa leitura também, não necessariamente para alguns, todas as alterações seriam favoráveis aos acusados, mas não necessariamente, porque algumas referências feitas aí no artigo 9º foram para uma situação até mais gravosa, não é? Eu não sei se nesses incisos tem alguma coisa que você... Bom, eu acho que o que me chamaria atenção logo no caput do artigo 10, que é realmente também um movimento que teve muito forte durante a preocupação muito grande, era que se pudesse combater um pouco as presunções que havia em relação à improbidade administrativa, ao processo, a várias situações, né, de presunções. E aí, porque se coloca efetiva e comprovadamente, né, no caput do artigo 10, relativa à perda patrimonial, relativa à lesão ao erário. Ou seja, para que não se pudesse haver uma presunção, né, em ré ipsa, situações em que houve um problema no processo licitatório, uma irregularidade, uma ilegalidade. Constatou-se isso. Necessariamente, então, eu teria tido prejuízo ao erário? Não.
Agora, o Ministério Público tem o dever de, no seu inquérito, na instrução processual, demonstrar isso, não necessariamente é tão difícil assim, que determinado preço houve um sobrepreço, houve uma situação em que efetivamente comprovou que houve um prejuízo, né? Não é possível mais presumir o prejuízo em matéria de improbidade administrativa. Eu acho que essa foi a reação à jurisprudência do STJ e, por isso, o caput do artigo 10 já trouxe isso de forma muito clara, né? Acho que no inciso que mais me chama, a modificação que mais me chama a atenção do artigo 10 é a do inciso 8, que quando fala da frustração de processo licitatório, de processo seletivo para fazer parcerias, essa irregularidade na dispensa ou na licitação, ela vem acoplada a esse acarretamento de perda patrimonial efetiva, porque como a gente está falando do artigo 10, e o artigo 10 ele é de lesão ao erário, né, não é de enriquecimento ilícito, o STJ tinha uma jurisprudência de que qualquer falha na licitação gera enriquecimento ilícito, porque como o ato é ilícito, o dinheiro que vem do ilícito é ilícito. Isso é uma coisa tautológica, né? E como se a administração não adquirisse bens, não usufruísse dos serviços que foram prestados e que foram entregues para a administração pública a partir do procedimento licitatório, ainda que houvesse eventual irregularidade. Eu sempre dava o exemplo para meus alunos daquela licitação em que alguém acaba favorecendo de fato um conhecido, mas o sujeito presta o melhor serviço com o melhor preço. É fato que tem uma irregularidade, tem uma violação principiológica, mas isso não vai ser improbidade nos termos do inciso 8, porque ela agora não permite mais esse dano in re ipsa, pelo menos pela literalidade. E isso também afeta aquele regime de inelegibilidades que a gente dizia antes, porque a inelegibilidade por condenação e improbidade está acoplada ao enriquecimento ilícito, ou lesão ao erário. Então, se o enriquecimento ilícito, lá no caso do artigo 9, e agora que a lesão ao erário do artigo 10 é definida como a exigência de prova de perda patrimonial, de perda efetiva, que não seja sem re ipsa, eu afasto aqueles casos em que a irregularidade em si seria a prova do dano ao erário. Essa, para mim, é uma alteração bastante significativa. Lembrando que também a nota técnica do Ministério Público defende que não haveria retroatividade dessa norma em relação aos fatos ocorridos anteriormente a ela, né, quando se afasta a culpa, etc. e tal, e nós aí insistiríamos de que, pelo menos foi o que nós defendemos, que não haveria razão nenhuma para que não houvesse aplicação desse princípio de direito sancionador e administrativo sancionador a nossa judicatura constitucional, né? Uhum. No parágrafo 10, no artigo 10, parágrafo 1º, também tem uma norma que, embora tem alguns esclarecimentos que já deviam ser assim, mas que o óbvio precisou ser dito, né? Que é nos casos em que a inobservância de formalidade legal ou regulamentares não implicar perda patrimonial, isso não deve acarretar ressarcimento. Não eram poucas as vezes que as pessoas ou alguém na administração descumpria uma simples formalidade ou algum regulamento, e que isso era considerado improbidade e determinava a devolução de todo o montante relacionado àquela irregularidade, e isso gera um enriquecimento ilícito da administração, evidentemente. Agora, o artigo 10, parágrafo 1º, esclarece isso para vedar essa possibilidade. Sim, como também reconhece também que o risco do negócio não pode ser considerado também uma perda patrimonial imputável como improbidade, que é o parágrafo 2º, né, que fala que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica que está inserido no próprio risco do negócio, e que você não pode simplesmente transformar isso numa noção de perda patrimonial para fins de improbidade. É interessante observar que quando a gente diz, por exemplo, que a culpa que leva à perda patrimonial não é improbidade, não significa que não tenha o que fazer e que não seja necessário, por exemplo, algum tipo de reprimenda em função do elemento subjetivo culpa. Não, isso pode ser alcançado de várias formas, seja pela disciplinar, seja por meio do Tribunal de Contas, enfim, a ação civil pública lato sensu, não de improbidade, pode, então, levar ao ajuizamento de outras medidas. O que significa apenas aqui é que não é uma improbidade administrativa que tem um regime extremamente gravoso e, como nós comentamos, se aproxima muito da natureza penal, não tendo apenas a pena de privativa de liberdade, mas que a natureza é muito semelhante, como a gente já comentou, em precedentes judiciais isso é dito e redito várias vezes, não é? Então, não se trata de ficar sem uma reprimenda estatal, evidentemente, né? No artigo 11,
tem as modificações, né, para os tipos, se inclui a improbidade por nepotismo expressamente, como violação de princípios, e a propaganda institucional, a promoção pessoal também como uma improbidade expressa, né, que é uma questão muito do nosso tempo, agora a gente tem vivido isso muito constantemente. Mas o que eu queria chamar a atenção é que aqui no parágrafo 1º do artigo 11 tem uma regra que exige a comprovação de que o agente agiu com o fim de obter proveito para si ou proveito para outrem, ou para alguma entidade, né? É claro que no caso do nepotismo ou na publicidade institucional é difícil você dizer assim, não, eu fiz essa publicidade institucional aqui, mas eu não queria nada com isso, não, só fiz mesmo. É mais fácil de fazer essa comprovação do benefício para si ou para outrem. Mas eu imagino que alguns casos concretos podem trazer esse desafio, essa linha de saber até onde aquilo ali foi um descumprimento que trouxe ou não trouxe benefício para a própria pessoa ou para um terceiro. Mas veja, Marilda, o que você está dizendo é porque você já comentou mais de um dispositivo, mais de um inciso aqui, você fez uma passagem por mais de um. Mas o que eu acho interessante observar é o seguinte, quando se exige esse fim específico, era porque, em alguma medida, estava se considerando improbidade o mero ato sem verificar a correlação disso com algum benefício, eventualmente até penalizando como improbidade algo que pudesse ser imputável como um erro excusável ou com alguma situação não tão gravosa que admitiria essa reprimenda. E aí o que fez o legislador? Passa a exigir isso. Mas no direito eleitoral, me lembra a questão, por exemplo, do abuso dos meios de comunicação e coisas afins, em que se exige também uma demonstração de que usou de um meio de comunicação, de jornal impresso, ou de propagandas em televisão, alguma coisa do tipo, em que a imagem do político aparece em determinado momento, e tem necessidade de correlacionar isso com o abuso. Né? Não é simplesmente o fato isolado, mas aquilo tem que configurar em um determinado contexto uma situação abusiva. Mutatis mutandis é um pouco do que isso se pede aqui. Em que medida que aquele ato, sim, de abuso, por exemplo, em publicidade de atos, aquilo realmente configura um benefício à imagem dele na condição de político, que tem uma repercussão, vamos dizer, política em função disso, de beneficiá-lo em determinado contexto, véspera das eleições, próximo disso, ou em alguma situação, enfim. O que se exige do Ministério Público agora, do órgão acusador, é que esse contexto seja um pouco trabalhado, para que se possa oferir minimamente, distinguir uma situação de mero erro ou isolada de uma situação reiterada e que, sim, revela um benefício. Então, não se está pretendendo, o legislador, a meu juízo, exigir algo que seja surreal ou impossível de se demonstrar. É evidente que é mais difícil para o Ministério Público, porque antes bastava apresentar, eventualmente, a publicação em si de um veículo de comunicação para dizer, olha, isso já é uma improbidade necessariamente. Então, eu acho que esse ônus argumentativo, considerando o contexto, que é nada mais, nada menos do que se exigir uma motivação consistente, que é o que se pede no Estado Democrático de Direito, para que não se possa colocar como situações iguais, situações desiguais, que é um mero erro dentro de uma configuração de um ato de improbidade administrativa, por exemplo. Né? Então, eu acho, não sei se minha comparação é pertinente, só para mostrar que, às vezes, se exige mesmo esse link aí para que se possa configurar o ilícito. Né? Não, acho que a comparação é pertinente, sem dúvida, assim. Fica mais difícil, porque o que a lei exige é a comprovação do fim, né? Que a pessoa, o agente público, praticou aquele ato com o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra. Então, não é só o benefício, aquele sujeito que fez aquela publicidade institucional ou eventualmente apareceu. Eu sou diretor de uma determinada agência, e aí eu sempre apareço na publicidade, mas eu fiz aquilo para poder dar visibilidade para as ações da própria instituição, da agência. Mas aquilo acaba me beneficiando porque eu tenho visibilidade. Ou as minhas ações têm visibilidade. Mas o fim objetivado com aquelas ações não foi obter um fim ilícito, um benefício para mim mesma, apesar de que no conjunto da obra isso seja visível. Então, vai abrir espaço para essa discussão, de saber quem é que agiu com o fim de ou quem acabou se beneficiando. Essa dificuldade, né? Essa dificuldade já existe, por exemplo. Já existe, por exemplo, relacionamento a demonstrar o dolo. Também não é fácil, vamos dizer assim, demonstrar o dolo, porque é a intenção. Mas a instrução probatória e o inquérito servem para isso.
São as provas diretas e indiretas levantadas que vão demonstrar se o dolo houve, se o fim ilícito estava ali, era esperável a ciência e a consciência e o dolo, ainda que eventual, relativamente a isso. Isso já é algo que é um desafio de toda instrução processual em matéria de direito sancionador. O que havia antes era uma negligência, eu diria, em relação a esses direitos no processo relativo à improbidade administrativa, que é como se caminhasse apartado dessa noção. E aí fazia uma contraposição muito evidente desses direitos e garantias que tinha que haver no processo sancionador, e não existia aqui. Eu acho que não há tanta novidade, no sentido de que o desafio permanece mesmo. Eu lembro muito bem de estudar muitos casos que órgãos do Ministério Público muito ativos, atuantes, encaminham recomendações, a possibilidade de denúncias. Recomendações são encaminhadas, muitas vezes, àqueles imputados de prática de improbidade, e eles, se mantiverem inertes, ou a depender da resposta que os agentes públicos enviarem, isso tudo juntamente com manifestações que às vezes há de órgãos como a advocacia pública, dentro de promotoria, enfim, várias instituições que formam um conjunto que revelam que a despeito disso tudo insistiu-se em fazer tal prática, por um veículo de comunicação, por exemplo, que é distribuído com uma larga distribuição no município. Gente, é o contexto da vida. O que não dá é para fechar os olhos para esse contexto. E é isso que a lei passa a exigir. Vejo grandes problemas. Também tem aqui a proibição de contratar com o poder público, que agora ganha um âmbito de incidência definido pelo juiz, né, que excepcionalmente pode estender além do âmbito do ente lesado, e aí, bom, isso vai ter que observar segundo a norma os impactos econômicos e sociais das sanções. Então, tira aquele pressuposto, isso também já tinha sido discutido pelo Supremo, né, da abrangência geral dos efeitos da lei de improbidade, mas eu tenho uma crítica, que é do parágrafo 9º. Acho que tem um certo erro aqui no parágrafo 9º, no artigo 12, fala da contagem. Mas a gente não vai falar do nepotismo? Não vai falar do parágrafo... A gente falou, ué. Do parágrafo 5º? Não, mas eu acho que aí merece está sendo muito criticado. É interessante, porque nós temos o seguinte, isso é uma dúvida que no primeiro momento me ocorre, eu também. Está lá, um dos incisos do artigo 11. Nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta até o 3º grau para cargos e tal. Então, o caput diz, é improbidade as seguintes hipóteses. Essa, nomear cônjuge, companheiro e tal. Tem que ter o elemento subjetivo, sabemos que tem. A ilicitude, a meu juízo, já está plasmada nessa descrição aqui. Ou seja, a nomeação de um parente até o 3º grau tal, é ilícita. Tá? E se houver o dolo, nós temos aqui o conjunto para fechar a improbidade. Aí vem o parágrafo 5º, que diz que não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos seletivos, sendo necessária a aferição do dolo já sabemos que a aferição deve haver mesmo, com finalidade ilícita por parte do agente. Ora, mas a finalidade ilícita está nessa descrição dessa nomeação do parente em si. Qual seria a função desse parágrafo 5º na sua leitura? Está salvo disposto no inciso 11, eu acho essa nomeação política, acho que está, sim. Não, salvo engano, só se eu fiz a leitura errada aqui. Consta da lei, a redação final ficou com salvo disposto no inciso do 11. Salvo disposto no inciso 11 do caput? Do caput. E então o inciso 11 do caput está excluído do parágrafo 5º. É porque eu estava lendo aqui no meu material, eu estou lendo aqui que antes das emendas rejeitadas pelo Senado, fiz uma confusão aqui. Então, aqui a redação ficou salvo disposto no inciso da ordem, em que, portanto, não precisaria desse especial fim de agir relativamente ao nepotismo. É isso. Aí, bom, a gente teria... Essa hipótese abarca aqueles casos, tipo aqueles casos polêmicos que foram suspensos pelo Supremo, né? A nomeação de ministros de Estado, de secretários de Estado, que acabam suspensas judicialmente porque haveria algum desvio de finalidade. Então, o caso da suspensão da ministra do Trabalho, porque ela respondia a ações trabalhistas, do ministro da Casa Civil, porque teria um desvio de finalidade com o fim de beneficiá-lo para afastar a incidência de um eventual mandado de prisão,
ou da nomeação um Não, diretor-geral da Marilda, Polícia só um Federal. detalhe, Marilda. Você está lendo, está tendo algum equívoco nosso aqui. O parágrafo 5º do artigo 11, eu estou certo? O parágrafo 5º do artigo 11 diz: não se configurar a improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. Ponto. Não tem... Aqui no meu texto está salvo, disposto no inciso 11 do não, caput. Essa porque, salvo engano, esse salvo estava previsto numa emenda que não foi acolhida. Olha, eu estou olhando aqui no site do Planalto. Então seu texto está certo, o meu está errado, porque eu estou no quadro E aí que surgiu a polêmica. E aí é que veio a polêmica. A polêmica vem exatamente aí. Tirou esse salvo, que era uma proposta que tinha sido feita em uma emenda e que acabou não saindo. Realmente, está aqui na lei. Então, agora nós temos assim, olha, não se configurará a improbidade a mera nomeação. Qual o sentido disso em relação ao inciso 11? Porque se o inciso 11... sentido, Então, sabe o que eu pensei, interpretando aqui? O seguinte: o parágrafo 5º ele se reporta ao caput. A função do parágrafo está em delimitar o próprio caput e pode se referir a incisos também, mas ele não fez referência expressa nenhuma. Eu não sei se ele se aplicaria a situações outras, por exemplo, uma indicação para a composição de comissão de licitação. Pode haver uma indicação dessa natureza, que não é propriamente o cargo em comissão, que eu estou dizendo, dentro da administração pública. O fato é, se eu entender que o parágrafo 5º está se referindo exclusivamente ao inciso 11, embora ele não diga isso expressamente, eu teria uma dificuldade, porque a descrição já mostra a ilicitude. Gente, eu não estou nem entendendo qualquer polêmica, porque, olha, o inciso 11, ele fala que é improbidade o nepotismo. Ok? A nota técnica chega a tanto que a nota técnica do MP coloca como inconstitucional, se não me engano, esse parágrafo 5º. Pois é, gente, mas vê, aí o parágrafo 5º vai dizer o quê? A gente tem 1 bilhão de nomeações ou indicações políticas por parte de detentores de mandatos eletivos. Indicações políticas para cargos comissionados, que sejam de secretariado, indicações políticas de funções comissionadas, indicações políticas para funções soltas, que não são funções comissionadas. Tem N indicações políticas. O que a lei está dizendo? A indicação política, nomeação para cargo comissionado com vínculo de parentesco é improbidade, ponto final. As outras não são, salvo se houver aferição de dolo na finalidade ilícita. Sim, é isso exatamente o que eu acabei de dizer. Ou seja, o parágrafo 5º, ele estaria se reportando a todas essas outras situações que não a do inciso 11, porque o inciso 11, per si, já descreve que nessas hipóteses, se houver a nomeação de parente, nessas hipóteses, sim, é improbidade. Ainda que seja por nomear indicação política para detentor de mandato eletivo. Esse é o meu entendimento. Sem dúvida. Então, vou dar um exemplo. Agora, quando houver outros tipos de indicação política, que não naquelas hipóteses ali, aí, para se configurar improbidade, eu teria que ter uma finalidade ilícita demonstrada. Essa é a minha leitura. O que vem sendo colocado é que a interpretação do parágrafo 5º estaria colocando a indicação por parte do detentor de mandato eletivo numa situação especial em relação a esses nomes. Mas não tem porque nada a finalidade ilícita ali seria um plus em relação àquilo que o próprio inciso 11 já coloca. Eu entendo que não. Eu entendo que aqui o parágrafo 5º não mais se reporta ao inciso 11 e ele estaria se referindo a outras hipóteses, tal como você colocou. É também o meu entendimento. Mas é algo que até porque a finalidade ilícita está na súmula, não tem nem dúvida com relação a... mas isso só surge depois, né, Maria? Nós discutimos isso na última hora, quer dizer, é só depois que isso está colocado pacificamente como uma ilicitude é que eu posso falar em improbidade. Então é que as condenações... já é o caso de hoje, ué. Já é o caso de agora. Acho que agora o legislador corrige isso no que diz respeito à tipicidade e à segurança jurídica. E o parágrafo 5º, eu acho que não traz um plus em relação ao inciso 11, não. Eu acho que ele se reporta a outras hipóteses. E então, com isso afastaria, inclusive, a eventual sustentação de inconstitucionalidade do dispositivo. Imagina, o presidente da República tem uma ação de improbidade pela nomeação do Ramagem. Vamos supor, nem sei se tem. Mas se isso acontecer, essa nomeação em si não é improbidade, a não ser que haja prova
da aferição do dolo com finalidade ilícita por parte dele. É isso. Tem nada a ver com nepotismo, mas pode ser improbidade se houver a prova do dolo e da finalidade ilícita. Mas como se trata de um parágrafo que está exatamente no que tem inciso que fala, deu essa discussão e vai dar ainda muito. Mas eu acho que também, coincidentemente, a gente caminhou aí na mesmo entendimento da função do parágrafo 5º. Bom, eu acho que nós estamos aqui com quase 1 hora. Não, eu ainda vou falar da crítica antes, do artigo 12. Então vamos no artigo 12. Alguma crítica tem que ter, meu filho, porque tem um erro aqui nessa lei, claro. Vamos lá. Porque é o seguinte, olha, o que o dispositivo fala? Mas não é nenhum erro que, por uma interpretação conforme, não possa ser corrigido. Não, na verdade, você sabe o que vai acontecer? O Supremo está julgando, vai ter uma declaração de inconstitucionalidade antes de qualquer coisa, né? Então vamos lá, mas do que você está falando exatamente para sintonizar o pessoal que está nos ouvindo? É do desconto do prazo da suspensão dos direitos políticos. Qual é o artigo, inciso? Vamos lá. Lá no... Eu estava com ele aqui, se foi falar, eu perdi o negócio. Deixa eu subir aqui. O artigo cuidado com essa 11... redação sua aí, vê se você não está pegando tanta paiada aí. Deixa eu ver aqui. Princípio rotativo. Eu estou na lista aqui, eu coloquei uma lista de 50 e tantos itens, e a gente está no 14, ou seja, não vai dar tempo. O artigo 11, inciso 3º. 11 não, 12. O artigo... Não tem mais suspensão, não. Proibição de contratar efeitos econômicos. Contagem do prazo. Não, o parágrafo 9º do artigo 12. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito julgado da sentença condenatória? E aí o parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ué, isso aqui é a volta dos que não foram, né? Você não começou a contar o prazo e descontou o prazo? Como é que é isso? Tem lógica, não? Aí o Supremo está julgando a constitucionalidade da contagem do prazo de inelegibilidade na linha E, que é de condenação criminal, mas que é igualzinha à inelegibilidade da linha L, que é de improbidade. E o que aconteceu lá? O ministro Cássio votou exatamente do jeitinho que está o parágrafo 10. Ele manda descontar o prazo de inelegibilidade, que é o prazo que a pessoa fica inelegível enquanto ela está recorrendo, né, que é a partir da decisão colegiada, da suspensão dos direitos políticos. Mas veja, uma coisa é suspensão dos direitos políticos, que é morte civil a partir do trânsito em julgado. Outra é inelegibilidade, que é só a perda da capacidade eleitoral passiva, que acontece, de fato, depois da decisão colegiada e após o cumprimento da pena. Eu não posso descontar laranja de maçã. E eu descontar inelegibilidade de suspensão de direitos políticos é descontar uma coisa da outra que não tem nada a ver. E aqui, nesse caso, ainda é pior, porque eu estou descontando um prazo de suspensão dos direitos políticos de um momento que não estava nem contando a suspensão dos direitos políticos, pois a lei de improbidade fala aí no parágrafo 9º que só executa depois do trânsito em julgado. Aí depois eu falo que desconta o prazo que contou enquanto tinha decisão colegiada, mas contou como, se só executa depois do trânsito então, julgado? O parágrafo 10, então, ficaria sem sentido algum, né? Tá errado, simplesmente, isso daí, uai. Isso não tem lógica. Me parece que sim também, pelo que você colocou. Não tem lógica, porque está confundindo um momento com outro quando nada tem a ver, né? Nem se cogitava da suspensão dos direitos políticos naquele momento. Não, eu imagino que na hora de fazer redação tenha se confundindo com a inelegibilidade, que começa com a decisão colegiada. E aí isso vai acabar sendo resolvido pelo fim do julgamento no Supremo. Que como o Supremo está julgando isso para condenação criminal, que é idêntico, e o ministro Cássio, eu imagino que vai ficar vencido, porque o ministro Barroso votou falando exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Você não pode descontar a inelegibilidade de suspensão dos direitos políticos. Então, isso vai acabar declarado inconstitucional meio que por decorrência lógica. Então, não vai dar para descontar a suspensão dos direitos políticos do período em que a pessoa estava recorrendo, porque ela não sofreu consequência nenhuma, né? Perfeito. Essa aí seria a minha última observação aqui do Depois artigo a gente, 12. no próximo encontro, volta a falar eventualmente um pouquinho do artigo 11, tentamos correr, e se for o caso, a gente marca mais um encontro. Tínhamos previstos 3, se for o caso, a gente marca mais um. Fui avisado que foram mais de 700 visualizações do primeiro. Então, enfim, eventualmente a gente continua esse debate.
porque e também esperando aí que o pessoal sabe? possa mandar. O meu e-mail tinha sido colocado da última vez, é flavio@silveriunes.com.br. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma questão, um questionamento, a gente pode bater um papo até o próximo encontro, que é que dia, Marília? Você lembra? O próximo dia? É dia 22. 22, certeza? Absoluta? Absoluta. Então tá, a gente segue aí. E obrigado aí por todos que estão acompanhando a gente. Um beijo, Marildinha. Beijo. Até. Eu tenho só, até agora na minha lista que eu tenho 48 itens. A Marilda adora isso, gente. Mas sabe aquela aluna? Eu fui colega dela no mestrado, insuportável, que pega e fica copiando tudo que o professor escreve, e ela tinha 3 cores de caneta. Eu vou para aula para aprender. Era uma azul, uma vermelha e uma preta, sei lá o que era aquilo. E eu ficava do lado dela, eu sempre sem caderno, e ela lá, anotando. Eu vi em vermelho, falava, eu não sabia se ela anotava em vermelho na hora que a professora ficava brava, na hora que... Mas tinha toda uma técnica. É um negócio que realmente, não tem condição. Você achava que eu tinha muita canetinha? Você olha aqui deste lado, você vai ver. Eu acho que ela fazia isso, sabe o quê? Que meu marido ela devia cobrar para o povo tirar xerox do caderno dela para prova, alguma coisa assim. Isso é um business, porque não tem cabimento um negócio desse. Eu, como sempre fui amigo dela, sempre fui contemplado graciosamente com os cadernos e anotações da professora Marilda. Agora, meu filho, não existe nem caderno mais. Ou é. Um beijo, querida. Então, até mais, gente. Obrigado, beijo, hein? Até.